Dando aí continuidade ao módulo das reações de hipersensibilidade, retrataremos agora sobre reação de hipersensibilidade do tipo 4. Dentre as reações de hipersensibilidade existentes, a hipersensibilidade do tipo 4 é a única que não é mediada por anticorpos, mas sim por linfócitos T, como verificado nesta tabela. Seja linfócitos T CD4 ou auxiliadores ou linfócitos T CD8, também denominados de citotóxicos. Segundo Gell e Combs, a reação do tipo 4 ela é denominada de tardia, uma vez que a resposta, efetora da reação ocorre de forma tardia, demorada, contrapondo a reação do tipo 1, que se faz de forma rápida. Então, como falado, a reação de hipersensibilidade do tipo 4 é a única que não é mediada por anticorpos, mas sim mediada por células, no caso aqui, linfócitos T. A partir de antígenos próprios, geralmente, e antígenos não próprios. Então, quando referimos que a reação em questão se estabelece a partir do reconhecimento de estruturas próprias, proteínas próprias, estamos diante de um caso de autoimunidade. E existem aí alguns exemplos de patologias que decorrem em consequência da reação de hipersensibilidade do tipo 4, como é o caso do diabetes mellitus tipo 1, insulino dependente e a esclerose múltipla. Mediante a isto, entenderemos agora os mecanismos imunológicos desenvolvidos durante a reação de hipersensibilidade tardia. Inicialmente, então, faz necessário a participação de uma APC, uma célula apresentadora de antígeno, que acaba
por reconhecer antígenos, no caso, proteínas próprias do organismo. Então, tratando-se, portanto, de uma autoimunidade. Mediante a esse reconhecimento do antígeno próprio, a APC em questão iniciará etapa de fagocitose, dando então início ao processo de degradação do antígeno, culminando com a formação de fragmentos antigênicos que serão expressados na superfície de sua membrana plasmática. Esses fragmentos antigênicos estarão então associados a moléculas de MHC de classe 2. Integrando aí um complexo constituído pelo MHC mais o fragmento do antígeno. Concomitantemente ao processamento antigênico pela APC, esta abandona o sítio de localização inicial e alcança a circulação linfática, onde, através desta, afere órgãos linfáticos secundários, como os linfonodos, para apresentar o fragmento do antígeno ao linfócito T. Ao chegar no linfonodo, a APC em questão irá apresentar o fragmento do antígeno acoplado à molécula de MHC, de classe 2. Esse complexo será então reconhecido por linfócitos T CD4, através da interação com o TCR e com o seu correceptor CD4. Verifica ainda a interação de moléculas coestimulatórias expressadas por ambas as células. A associação estabelecida entre o primeiro e o segundo sinal ativarão por completo o linfócito T CD4, que, uma vez ativado, inicia etapa de proliferação celular. Essa etapa é mediada por interleucina 2. A interleucina 2, então, atua de forma autócrina, estimulando o linfócito T CD4 a multiplicar mitoticamente,
culminando com a formação de células de memória e células efetoras. Momento antes da etapa de proliferação linfocitária, o linfócito TCD4, já ativado pela APC, irá se diferenciar. E nesse caso aqui em questão, ele se diferencia em linfócitos TCD4 TH1. O estímulo químico relacionado com a diferenciação linfocitária é derivado da APC, que passa a sintetizar citocinas tais como a interleucina 12, que favorece a diferenciação do linfócito TH0 para linfócito TH1. Ok? Então, após a ativação linfocitária via APC, observa a diferenciação do linfócito TH0 para linfócito TH1 via interleucina 12 e em seguida observa o processo de proliferação linfocitária via interleucina 2, levando à formação de células T de memória e células T efetoras. Após a diferenciação e a proliferação linfocitária, os linfócitos TH1 efetores irão migrar em direção ao tecido de origem da APC e lá secretarão uma ampla variedade de citocinas, como o interferon gama, o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 1 beta. Estas citocinas, então, culminarão com a ativação e o recrutamento de macrófagos e neutrófilos. Tanto macrófagos quanto neutrófilos são células pró-inflamatórias, que, quando ativados, secretam citocinas que induzirão localmente uma intensa reação inflamatória, favorecendo, por conseguinte, em lesão tecidual. Então, esta lesão pode ocorrer ao nível de células beta das ilhotas pancreáticas, favorecendo com isto a ocorrência do quadro de diabetes mellitus tipo 1, insulino dependente, ou então poderá ocorrer ao nível
de bainha de mielina em neurônios motores. Como consequência, não se verifica a ocorrência de sinapses saltatórias, levando como consequência alterações neurológicas importantes relacionadas à fraqueza muscular, distaxia e ataxia motora. Bom, então nesse esquema aqui, nós temos uma visão geral dos principais mecanismos relacionados com a imunopatogênese da reação de hipersensibilidade tardia. Notem que para o estímulo, dos mecanismos imunológicos relacionados com a reação de hipersensibilidade tipo tardio, faz necessário a participação de uma APC. Esta APC pode ser representada tanto por macrófagos quanto por células dendríticas tissulares, que acabam por reconhecer e apresentar fragmentos de antígenos próprios associados a moléculas de MHC de classe 2. Esta APC, então, ela abandonará o sítio de localização inicial e, através da circulação linfática, alcançará linfonodos, por exemplo, para apresentar o fragmento do antígeno próprio a um linfócito T CD4. Após a ativação linfocitária, o linfócito T CD4 diferenciará em linfócito TH1. Essa diferenciação ela é modulada via interleucina 12, uma citocina sintetizada pela APC, envolvida com a ativação linfocitária. Bom, após a diferenciação linfocitária, este secretará citocinas, tais como o interferon gama e o fator de necrose tumoral alfa, além da interleucina 1 beta. Estas citocinas irão ativar e recrutar para o local de estabelecimento inicial da APC neutrófilos e macrófagos. Mediante a ativação de neutrófilos e macrófagos,
verifica no local de estabelecimento inicial da APC a indução de uma intensa reação inflamatória, que cursará com destruição tecidual. Um outro mecanismo relacionado com a reação de hipersensibilidade do tipo 4 é a citólise mediada por linfócitos T. No caso aqui, linfócitos T CD8. Afirmo em dizer que esse mecanismo ocorre muito raramente e ele é observado em alguns casos de miocardites, induzidos aqui por antígenos próprios ou não próprios, geralmente aí derivados de infecções virais. Bom, então nesse caso aqui de uma citólise mediada por linfócitos T, a célula em questão, né, o tecido em questão apresenta na sua superfície antígenos próprios ou não próprios acoplados a moléculas de MHC de classe 1. Nesse contexto, os linfócitos TCD8 reconhecem esses antígenos acoplados ao MHC de classe 1 e se ativam. Uma vez ativados, os linfócitos TCD8 secretam perforinas e granzimas, induzindo a célula-alvo à apoptose, que é um mecanismo de morte celular programada, contribuindo para o estabelecimento de uma lesão tecidual. Um outro exemplo aqui de reações de hipersensibilidade tipo tardia é a ocorrência de quadros de dermatites por contato. Aqui, então, induzida mediante contato com antígenos não próprios, né? Então, a partir do contato da pele com esses antígenos, as células de Langerhans, que são células dendríticas da epiderme, acabam por reconhecer quimicamente o antígeno em questão, né? Esse reconhecimento se faz mediante interação química entre PRRs e PAMPs. Com o reconhecimento do antígeno, a APC em questão inicia a etapa de fagocitose, a fim de processar, degradar o antígeno.
Com o processamento do antígeno, fragmentos deste são gerados. E estes fragmentos acabam sendo expressados na superfície de sua membrana plasmática, conjugados com moléculas de MHC de classe 2. Concomitantemente à etapa de processamento antigênico, a APC em questão, ela migra para a circulação linfática e, através desta, alcança órgãos linfáticos secundários, como linfonodos, para apresentar o fragmento do antígeno a linfócitos T CD4. Com a apresentação do antígeno, verifica a sensibilização ou a ativação de linfócitos T, que após ativados se diferenciam em linfócitos TH1. Em seguida, esses linfócitos T migram em direção ao sítio, ao tecido de localização inicial da APC, que no caso aqui é a pele. E lá iniciarão a síntese de uma ampla variedade de citocinas, principalmente o interferon gama e o fator de necrose tumoral alfa, além, claro, da interleucina 1 beta. Estas citocinas irão induzir a ativação de macrófagos teciduais, bem como recrutar e ativar neutrófilos em direção ao foco antigênico. Estas células, uma vez ativadas, induzirão localmente uma intensa resposta inflamatória, favorecendo, por conseguinte, lesão tecidual. Então, caracterizando um quadro de dermatite, que nada mais é do que um processo inflamatório ao nível de epiderme e derme. Tá? Ele é tardio, por quê? Porque o processo inflamatório induzido pela reação é demorado, ok? Não é imediato, como se observava na reação de hipersensibilidade do tipo 1. Então, vários antígenos, tá, atuam, sensibilizando esse tipo de reação. Corantes, perfumes, tintas, cremes, pomadas e fármacos, tá?
alguns fármacos também de utilização tópica poderão induzir e sensibilizar este tipo de reação inflamatória alérgica.